Obrigado, Sam. E agora é a hora da nossa palestra. E por isso hoje eu não pedi ao meu irmão Willy que fizesse a leitura da mensagem, porque hoje é exatamente o nosso irmão Willy que vai nos falar sobre uma coisa que é extremamente importante para todos nós, que é exatamente o meio com que nós chegamos ao divino, que é a prece. Já estou agradecendo antecipadamente ao meu irmão Willy, porque sei que o que vem aí são ensinamentos muito importantes para todos nós sobre prece. Obrigado, Willy. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs. A paz do Mestre Jesus se faça presente no nosso coração. Antes de iniciarmos a palestra, queria falar sobre esse mês de abril. É um mês de vários eventos espirituais. Ontem foi aniversário de Francisco Cândido Xavier, que faria, se estivesse aqui entre nós, no nosso calendário terrestre, 110 anos. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1910. Hoje, aniversário de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, o codificador do Espiritismo. Este homem que colocou tudo dentro da lei, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo, obras póstumas, para que a gente pudesse conhecer mais a doutrina espírita, sabermos dos mistérios da vida, né? E amanhã é o São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, né? As pessoas levam os animaizinhos para tomar a bênção, né? Segundo a tradição católica, nas paróquias, para poder os animais sejam abençoados, né? É assim que se procede no dia de São Francisco de Assis, para quem tem essa crença na Igreja Católica, né? Mas São Francisco de Assis é um espírito grandioso e muito nos ajuda, inclusive aqui na casa de Frei Luís. Dia 23 é o santo querido do nosso Rio de Janeiro, né? Não é o padroeiro do Rio, mas é um santo muito querido que é São Jorge, né? Para quem prefere, Ogum, né? Isso aí não se discute, né? Um santo muito querido, São Jorge da Capadócia, guerreiro, que mata o dragão, que o dragão simboliza o mal. Então é um mês bem abençoado, né? E dia 9 de abril também tem outro espírito, mas esse é um espírito devedor, coitado. Esse aí está caminhando, né? Que é meu aniversário. Mas estou dentro do mês. Né? Mas tudo bem, eu também faço parte aí desse bololô aí, vamos chamar assim, né? Mas tudo bem, né? Ah, e temos o Ari, ó, 12. Rapaz, vê esse mês é abençoado, hein? Mas o Ari está 1000 anos à minha frente. Aí uma Vera também faz aniversário? Quando? Dia 8 tem um eclipse, tá vendo só? Opa, então a nossa luz brilhar. Então tá bom, então esse mês de abril é um mês abençoado, né? Tá bom. Então hoje vamos render nossas graças ao Kardec, que é hoje, né? Bom, meus irmãos, mas vamos falar sobre a prece. O que é a prece? Para que serve a prece? Será que todas as preces são ouvidas? Nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, essa bagunça que está havendo é uma bagunça de mudança. É como se você estivesse mudando de uma casa para outra. A casa fica bagunçada mesmo, fica móveis jogados, roupas, né? Uma série de
Aí quando você passa para outra casa, melhor do que aquela que você morava, a coisa vai se organizando. É o que está acontecendo aqui nesse planeta de transição, de provas e expiações, para um planeta melhor de regeneração, que segundo os espíritos superiores, e o Chico Xavier já falava isso, que até em 1957 se dará, 1957 foi a data que eu nasci, em 2057 será completada essa transição, segundo foi falado, né? Até lá tem muito tempo, então está havendo essa confusão. Mas enquanto não chega até lá, nós temos um recurso importante para aliviar as nossas dores, nossos sofrimentos, e é o único recurso, é o único caminho. E esse caminho qual é? É a prece. Nós temos que conversar com Deus, conversar com os nossos mentores espirituais, conversar com o nosso anjo guardião, para que eles sejam mensageiros, que eles sejam aqueles espíritos que levam até Deus nossa prece. Todas as preces encaminhadas, elas chegam ao seu destino. Podem ter certeza disso. Todas. Não tem uma que fique pelo meio do caminho. Todas as preces chegam no seu endereço. Agora, nem todas são atendidas. Todas são ouvidas, mas nem todas são atendidas. E graças a Deus por isso. Porque nós não sabemos ainda o que é bom para nós. Não sabendo o que é bom para nós, nós pedimos coisas que nos fariam mal. E Deus, não concedendo o que nós pedimos, está fazendo um bem para nós. Verdade? A gente pode ficar revoltado, porque nossa prece não foi atendida, indignado, magoado, chateado. Mas aí há um benefício da espiritualidade, nos concedendo a graça de não ser atendido, que nós não sabemos pedir ainda, mas podemos agradecer por tudo quanto nós temos, e nós temos muito, graças a Deus. Não temos o que queremos, mas temos o necessário para estarmos aqui. Temos nossa água, temos o nosso teto, não importa que seja uma mansão, uma choupana, uma cabana, não importa, mas temos. Temos nossa alimentação, não importa, pode ser o feijãozinho com arroz, o ovinho frito, a carne moidinha, pode ser camarão, pode ser bacalhau, aí é de acordo com a condição financeira de cada um, mas temos o necessário. E aqueles que não têm, será provido por Deus. Podem ter certeza disso. A necessidade está grande. Por isso que a caridade tem que existir para com esses irmãos. Mas vamos lá, meus irmãos. Vamos seguir em frente aqui. A qualidade da prece. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que seriam atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo o sentimento contrário à caridade. Extraído do Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja bem, meus irmãos, não é pela quantidade de palavras que nós proferimos que a prece será melhor ou pior do que a outra. É pela sinceridade. A melhor prece é aquela que sai do coração, que seja sincera. Não é pelas palavras lindas, bonitas, prolixas,
nem pela quantidade. Aquela prece longa, interminável. Não. Tem-se a história de um senhor que entrava todo dia na igreja e sentava e ele falava: Jesus, eu estou aqui. E ia embora. Só falava isso, mas todos os dias. Jesus, eu estou aqui. Até que um dia ele ficou doente. E estava na CTI, passou a enfermeira e falou: Sr. José, ninguém veio lhe visitar. Eu disse: vem sim, todo dia vem um homem aqui, fala comigo, um enfermeiro. Eu falei: o que ele fala? Ele fala assim: José, eu estou aqui. E vai embora. Esse homem era Jesus. Então veja bem, meus irmãos, é a simplicidade das palavras. As coisas simples são as mais agradáveis a Deus, mais agradáveis a Jesus, mais agradáveis aos bons espíritos. Vamos seguindo. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Aí depois eu vou abrir um parênteses. Há pessoas que contestam a eficácia da prece baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo o universo se entenda por leis eternas. Tem irmãos que falam assim: eu não vou pedir nada para Deus, não vou orar, eu não vou fazer minha prece, porque Ele sabe o que é que eu preciso. Isso é falta de humildade. Nós temos que sim, dobrar nossos joelhos em espírito, não precisa ser fisicamente, mas em espírito. Esse dobrar o joelho quer dizer ser humilde e conversar com Deus. Ele é nosso Pai. Ele já sabe o que nós queremos, mas Ele quer ouvir o seu filho, falar com Ele. Deus, meu Pai, eu estou tão necessitado, me mostra um caminho para que eu possa resolver essa situação, porque eu não estou conseguindo. Me dê forças para suportar esta provação, este sofrimento. Me dê coragem para poder modificar o que eu posso. Serenidade para aceitar aquilo que eu não posso modificar. E sabedoria para distinguir uma das outras. Tem coisas que eu posso modificar. Tem coisas que eu não consigo modificar. E essas coisas que eu não consigo modificar, eu coloco na mão do meu Pai, na mão de Deus. Ali está dizendo que todas, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos serás concedido, desde que sejam sinceras, necessárias a você, desde que você necessite. Ninguém de sã consciência vai se recolher e pedir: oh Pai, a Mega Sena está acumulada, está em tantos milhões, me concede. Oh meu Pai, Flamengo e Fluminense, o Flamengo possa fazer um golzinho para ganhar, mas o Fluminense também faz a mesma prece. Será que existe privilégio para um e para outro? Não, Deus não vai se meter nisso, não é verdade? Não é isso, não é esse tipo de obtenção, esse tipo de graça. Vamos pedir para que sejamos melhores, para que nossos filhos possam nos ouvir, desde que nossas rogativas sejam sinceras e amáveis, para que Ele possa conduzir nossos filhos, para que possa ajudar nossos companheiros, nossas companheiras, nossos amigos, para que todos sejam felizes, para que aquele enfermo consiga se curar fisicamente e espiritualmente também. É isso que eu posso obter, como obtemos aqui na casa de Frei Luís. Muitas curas pelas rogativas dos irmãos, pelas preces que são feitas e são ouvidas pelo plano espiritual e levado até Jesus, até Deus, nosso Pai também, e Ele nos concede a graça da cura, porque nós necessitamos, mas muitas não são curados. Mas por quê? Será que é privilégio? Não. É porque a tua cura é do teu espírito. Aquele irmão precisa da cura do espírito e do corpo. O teu espírito
está bem. Então o corpo, para você, é só um detalhe. Você não precisa disso. Você precisa de outras coisas. Nem sempre a cura do corpo é a mais salutar, a real. A cura real é a cura do espírito. Este sim. Né? Eu sempre já contei essa passagem aqui e vou tornar a contar. Eu tive uma tia que teve um câncer muito agressivo. Fui visitá-la várias vezes no INCA. E na última vez que eu fui visitar, ela falou assim: ô meu filho, eu não conseguia falar direito, já estava bem fraquinha. Ela falou: ô meu filho, o médico passou aqui hoje e falou que eu tive alta. Teve, tia? Alta? Não sabia que eu não ia ter alta nenhuma. Eu falei com a enfermeira: passou algum médico aqui hoje dizendo que ela tem alta? Não, sua tia está tomando remédio, morfina, que ela não está fazendo mais químio, porque está muito debilitada, a gente está dando morfina só para ela não sentir mais dor. Aí eu falei assim: minha tia vai desencarnar hoje. Eu, como sou sensitivo, né, e estudo a doutrina espírita, essa alta só pode ser isso. E quando eu cheguei em casa, horas depois, já recebemos o aviso que ela havia desencarnado. Era alta que ela recebeu. Ela teve alta realmente. Teve alta. Porque o espírito, quando desencarna, é o corpo que é o doente, não é o espírito. O espírito que é paralítico, paraplégico, ou que tem deficiência visual, quando desencarna, o espírito não é deficiente visual, nem é paralítico, é o corpo que é o deficiente, que aprisiona o espírito. Então, meus irmãos, atentem para isso. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Eu, quando estou fazendo a prece, estou invocando as boas coisas através do pensamento. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. Quando a gente, quem tem essa tradição de ir no dia dos finados, ir ao cemitério, não é proibido no cemitério, não. Eu sou espírita, está proibido no cemitério. Não tem nada disso. Espírita não proíbe nada. Tá? Aí nós sabemos que ali está o corpo. E o espírito já foi. Mas nós, quando invocamos e vamos ao cemitério levar flores, limpar o túmulo, e invocamos o nosso ser, o ente querido que já se foi, ele vem ali. Ele está ali, ele vem receber a prece dele, ele se alegra com isso. Está no livro dos Espíritos, se alegram quando nós nos lembramos dele. Entendeu? Então nós invocamos, eles vêm receber a prece. Então, seja para quem for, nós estamos invocando aquele espírito, aquele espírito de devoção nosso, pode ser um santo de devoção, chame como quiser, não tem problema nenhum. A prece tem por finalidade um pedido, nós mais pedimos, né? Não é verdade? Nós mais pedimos: Deus me concede isso, ai meu Deus, não sei o quê, ai meu Deus, eu preciso disso, ai meu Deus. Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, então isso é natural que a gente peça mais. O agradecimento, né? Devemos agradecer pela manhã. Eu agradeço sempre pela noite de sono que eu tive, agradeço pelo dia que raiou, pela chuva, pelo sol, né? Pela minha família, pelo meu alimento. A gente tem que agradecer também por tudo que nós temos. Ou então a glorificação, glorificando ao Pai. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros. Pelo nosso próximo, nesse pelos outros é o nosso próximo. Pelos vivos ou pelos mortos, ou seja, pelos desencarnados, nós podemos pedir. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Os espíritos apenas levam, mas a vontade divina é que propicia aquilo que nós estamos almejando, ou pedindo, ou agradecendo. Certo isso? A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é rejeitar a assistência que ela proporciona a si mesmo e o bem que pode fazer aos outros. Aí vem aquela pergunta que eu já escutei várias vezes irmãos me perguntarem: William,
A minha avó já desencarnou, tem 50 anos. Eu coloco sempre o nomezinho dela na caixa ali. E se ela tiver já encarnada, como é que fica a minha prece? A prece jamais se perde, meus irmãos. Jamais. Porque você não faz a prece, ou pede prece, não é para o corpo, é para o espírito. Então, se sua vovó, sua mamãe, seu amigo já tiver encarnado, a prece que você fez vai ajudar na caminhada dele, terrena, em outro corpo, mas o mesmo espírito. Está entendido isso? Isso não reste dúvida nenhuma. Não importa se está encarnado ou está desencarnado. A prece é feita sempre pro espírito. Sempre. Né? E aqui, deixa eu olhar aqui, tem um irmão que veio aqui, ele é palestrante, viu, Ari? Ele falou assim, eu tenho que olhar aqui, porque isso aqui parece aquele relógio para desarmar bomba. Eu tenho que cortar, então eu não posso ultrapassar de 45 minutos. Se eu ultrapassar de 45 minutos, a bomba explode. Então até eu estou em 34 de minutos para desarmar a bomba. Até lá eu ainda estou bem ainda. Então tá legal. Então dá tempo de eu contar uma historinha aqui. Essa prece para os mortos, havia um garotinho numa cidade. Eu já contei essa história várias vezes aqui, mas eu acho uma história tão bonita, tão legal, que caracteriza tudo isso que eu estou falando. Um garotinho, seus 8 anos de idade, 10 anos de idade, numa cidadezinha pequena, muito carente esse menino, ele saía com o bornalzinho dele, de pano, a pedir pão, pedir comida, para ajudar a mãe dele. Ele era órfão, não tinha pai, tinha só a mãe, que lutava com muita dificuldade, para cuidar de 7 irmãozinhos. Então ele saía pedindo. E ele passou numa ruazinha, né? E tinha um casarão muito bonito. Ele bateu naquelas portas grandes de madeira, que tem aquela aldabra de ferro, né? E um senhor viu, ih, rapaz, não bate aí não, meu filho. Aí mora um homem muito mau, avarento, não ajuda ninguém. Mas quando o garotinho ia sair, a porta se abriu. Era um homem, com 2 cachorrões enormes. O que você quer, moleque? Eu vim aqui pedir o que só tiver de alimento, um pãozinho, um arrozinho. Espera aí. O homem não se sabe por quê. Foi lá, veio com um saco de pão velho, pão dormido, duro, entregou para o garoto. E o garoto, muito obrigado. Aquilo que aquele homem deu para aquele menino foi o que ele conseguiu matar a fome dos irmãos aquele dia. Bom, passado algum tempo, aquele mesmo menino, tinha passado uns 2 anos, ele passou para aquela rua, se lembrou daquele homem, né, daquela porta, e disse, eu vou pedir de novo a ele, quem sabe, né? E chegou lá e o mesmo homem apareceu, você por aqui de novo, menino? Eu vim pedir, não adianta mais pedir, porque o homem que morava aí, a casa está abandonada, ele morreu. Morreu? Morreu. O homem era tão bom, morreu. Bom, esse homem, o espírito desse homem se encontrava numa localidade do plano espiritual, que nós aqui espíritas chamamos de umbral. Umbro quer dizer sombra, umbral, vale das sombras, que são espíritos que estão ali para se arrepender e refletirem o que fizeram em vida de mal, e vem um arrependimento e são auxiliados pelos espíritos superiores. E esse homem se encontrava numa zona muito pantanosa, muito escura, né? Mas esse menino, que estava encarnado, à noite ele se lembrava desse homem, ajoelhava e falava assim, ó Deus, abençoe aquele homem tão bondoso, que de bondoso não tinha nada, mas na cabeça do menino era bondoso, porque matou a fome dele e dos irmãos aquele dia. Abençoe aquele homem tão bondoso que me deu aquele saco de pão, tal. Bom, esse homem que estava nessa zona de sombra, escura, ele via no finalzinho assim uma luzinha pequenininha. E toda vez que esse menino fazia prece antes de dormir, para esse homem, aquela luz ia aumentando. Aquele homem enxergava aquela luz aumentar. Foi quando aquela luz se fez um clarão, e aquele homem pôde sair dessa zona de umbralina, essa zona de sombras, através da prece que aquele menino enviava para ele, que criou uma luz para ele. Vejam bem, os anos se passaram,
Passaram os anos. E esse menino começou a trabalhar, se casou. E a esposa dele ficou grávida. Bom, nasceu um belo menino, um belo garoto. Adivinhe quem reencarnou nesse garoto? Hein? Vocês têm uma ideia? O homem que estava lá, naquela zona umbralina, veio como filho dele para ver o que era humildade, para aprender o que é bondade, para aprender o que é a necessidade, através daquele a quem ele deu o pão duro, através daquele que fez a prece. Viu como é que a prece liberta? Como é que a prece é maravilhosa? Muitos duvidam disso. Às vezes nós não fazemos prece por um parente nosso, entendeu? Que a gente, na nossa concepção, ele era maravilhoso, era maravilhoso, era maravilhoso. Mas quando nós fazemos a prece, ajuda onde esse parente estiver, onde esse amigo estiver, porque eles podem estar necessitados. Às vezes, quando aparece, nós sentimos a sensação de um espírito na nossa casa que nos causa arrepio. Quem é mais sensitivo, né? Aquele espírito não veio assombrar a gente, ele veio buscar. Ele não veio trazer coisa ruim, ele veio buscar da gente o que nós temos de precioso, que é a nossa irradiação boa, para ele levar para onde está necessitando. É isso, meus irmãos. A prece é, acima de tudo, caridade para com esses irmãos que estão necessitados. Não só conosco, mas com esses irmãos. Eu estava com uma pendência com um certo banco muito grande, tinha posto na justiça esse banco, e várias pessoas, você não vai conseguir nada, não vai conseguir nada, não vai conseguir nada. E realmente, eu estava passando o tempo e eu pedia para Deus, Deus, se for necessário, me dá uma luz aí, porque eu estou necessitado, estou precisando resolver essa questão. Nada. Até que eu fui na localidade, né, me levou um documento, e um irmãozinho evangélico ficou sabendo da minha história, porque eu fui pleitear um documento. Ele falou assim: o senhor, qual a sua religião? Olha, a minha religião é espírita. Espírita. Eu sou evangélico, posso fazer uma prece junto com o senhor para resolver essa situação? Pode. Me deu a mão. Eu fiquei até meio assim com vergonha, que ele falava alto, né, uma prece, e olhava para um lado, mas eu fiquei ali compenetrado. Olha, coincidência não existe, o acaso não existe. No dia seguinte, a coisa clareou e foi resolvida. Tal era aquela vontade daquele irmão que estava ali pedindo com fé. Então a prece também independe da religião, é aquilo que foi falado aqui, é do coração, do amor. Chico Xavier, ele foi uma vez na igreja católica, eu não sei se foi uma vez ou foram várias vezes, eu sei que ele foi uma das vezes que ele foi, quando o padre dava a hóstia para as pessoas, aquela hóstia se transformava em flor, ele via na vidência dele aquela hóstia se transformando em flor. Então veja bem, e atrás do padre, atrás do altar, vários anjos, vários espíritos angelicais. Então, meus irmãos, a gente não pode ficar preso na religião, tem que ficar preso nos bons sentimentos. Vamos lá. O poder da prece. O poder da prece está no pensamento. Alguém duvida disso? Tem que ter pensamento. Pensamento forte, tem que ter fé. Não provém das palavras. Não adianta eu fazer aquela prece. Eu até, em tom de brincadeira, eu falo para alguns irmãos aqui. Tem irmãos que fazem aquela prece que, ao invés de deixar a gente relaxado, parece que a gente fica mais nervoso ainda. Aquela prece interminável de palavras vazias. Fica contando a vida de Cristo para ele próprio. Cristo, tu caíste, Simão Sirineu pegou sua cruz e veio Verônica e enxugou seu... Poxa vida, o que eu estou fazendo? Não é isso. Tudo bem, fica bonita, fica, mas a sinceridade, a vontade, o agradecimento, o que eu estou querendo falar com isso? Não é pela quantidade de palavras, é pela vontade, pela sinceridade, pelo amor que eu estou colocando
nas minhas palavras. Não provém das palavras nem do lugar. Nem do lugar. É bom para você orar? Vai na floresta, senta debaixo de uma árvore. Claro, é maravilhoso. Não tem ninguém para atrapalhar. O som da natureza. Mas não é só lá. Eu posso fazer prece até no banheiro. Eu posso fazer prece no ônibus. Quantas vezes? Entendeu? Quando eu era mais novo, eu fazia prece dentro do ônibus. Às vezes eu vi uma situação meio caótica, oh meu Deus. Né? Muitas vezes o ônibus foi assaltado e falou assim, assaltaram o ônibus. É mesmo, nem vi. Eu nem vi. Parece que a gente fica invisível. Entendeu? Mas não precisa um lugar específico. Pode-se, portanto, orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou junto com outras pessoas. Pode ser sozinho ou pode ser coletivamente, como a gente faz aqui. Aí um irmão perguntou, irmão, às vezes eu quero orar pela minha mãe, pelo meu pai, que já se foram. Eu posso orar no meu quarto? Porque disseram que se orar lá faz mal. Eles vêm ali e ficam assombrando a casa. Não, meus irmãos, não tem nada disso. Pode orar em qualquer lugar. Pode orar pelos mortos, sim. Poxa vida. Vamos acabar com esse tipo de pensamentos, né? Os espíritos que já se foram, a única diferença é que eles não têm corpo físico. Só não tem corpo físico, mas é igual a nós, igualzinho. Tá? Inclusive, eles conservam a mesma forma da última reencarnação, através do perispírito. A influência do lugar ou do tempo tem uma relação de dependência com as circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. É isso aí. Eu procuro um local que eu possa me recolher, mas não que seja necessário aquele local. Está entendido isso? A prece em comum tem uma ação mais poderosa. Claro, se um só orando já é bom, imagine 200, 300, 400 com o mesmo pensamento. Olha que coisa maravilhosa. Isso se chama psicosfera. A psicosfera fica eivada, ela fica irradiada com os bons pensamentos. Por isso que é bom também. Chama de poderoso, né? Mas toda prece ela é poderosa desde que seja feita de coração, com sinceridade. Vamos lá. Prece compreensíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, essa língua não quer dizer o idioma que eu falar, não. Que tem prece que você não entende. Assim como tem, eu nem vou falar, não sei se devo falar ou não, mas vou falar. Entendeu? Assim como tem palestra que você também não entende. Você fica sentado aí, entendeu? Tem palestras maravilhosas, mas para intelectuais. Eu não sou intelectual, eu quero aqui para eu quero me melhorar. Então diz para mim, tem que orar, tem que ser melhor, mudança de atitude, isso é que me interessa. Então tem que falar numa língua que eu possa entender, porque senão vai ser bárbaro quem está fazendo isso comigo e eu também. Porque está lá escrito, se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora. Eu sinto, né? Eu vou sentir, mas o seu entendimento fica sem fruto, não frutifica, a semente não sobressai. Se louvares a Deus apenas com a sua própria língua, responderá amém ao final da tua ação de graças. Se ele não entende o que dizes, não é que a tua ação não seja boa, mas o outro não consegue edificar-se com ela. Eu tenho que falar coisas que as pessoas entendam, que toquem o coração das pessoas, não só o meu, mas de todos. A prece só tem valor pelo pensamento que a ela se liga. Ora, é impossível ligar o pensamento ao que não se compreende, porque o que não compreende não pode comover o coração, não é verdade? Tem coisas que prendem o nosso coração. Uma letra de música tão bonita, tão linda, toca o nosso coração. Mexe conosco. Eu estou entendendo o que aquela letra de música quer nos dizer.
assim é uma leitura edificante também, assim é uma prece de algum irmão. Às vezes eu pedindo, ó Deus, tenha piedade de mim, eu que sou um espírito tão ainda endividado, olhai por mim, mas olhai também por os mais necessitados. Eu estou falando isso, Deus já olha com bons olhos, porque eu estou falando com sinceridade, que eu quero amor para o meu irmão. Eu estou buscando coisas boas. Vamos seguindo. Prece pelos mortos. A prece é implorada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-lhes a coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. O Evangelho segundo o Espiritismo está lá escrito: amai os vossos inimigos. O amor é incondicional. Não amai somente aqueles que vos amam, mas sobretudo aqueles a quem não vos amam. Porque qual mérito teria eu amar só aquele que me ama? E aquele que não me ama? Puxa vida, nós temos o maior exemplo que tivemos, né, semana passada, comemorando, né, não digo comemorando, mas celebrando no nosso calendário terrestre, a crucificação de Cristo. Cristo foi escarrado no rosto, esbofeteado, foi chicoteado, sofreu injúrias, calúnias, difamações. E lá de cima do madeiro, lá de cima da cruz, as palavras deles foram as seguintes: Deus, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Olha só, que amor é esse? Cristo não falou: Pai, acaba com tudo aí, mostra para eles quem é que sou filho de Deus. Um falou para ele: se você é Cristo de Deus mesmo, desce da cruz aí. Não foi um que falou, Barrabás? Ele podia mesmo descer. Podia. Mas não fez isso, não. Ele jamais... Eu falei isso semana passada aqui. Cristo passou por tanta coisa e não teve privilégio nenhum, apesar de ser um espírito digno, um espírito puro, não teve nenhum privilégio e não reclamou de nada. E nós não passamos nem o milionésimo que Cristo falou e estamos sempre reclamando. E não perdoamos, mas fazemos a oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. Será que a gente perdoa quem nos tem ofendido? Será? Nós somos espíritos da terceira ordem, segundo o livro dos Espíritos. Terceira ordem, o que é? Predominância da matéria sobre o espírito, e que se comprazem em fazer o mal. Não é que façamos o mal, mas o primeiro pensamento é fazer o mal. Você está sendo promovido a gerente na sua empresa, ou a diretor na sua empresa. Vem um irmão e puxa o teu tapete. Primeiro pensamento na cabeça: pô, que esse irmão seja esclarecido, não faça mais isso comigo. Não, o primeiro pensamento é: vou dar o troco. Vou dar o troco. Seja espírito ou não. Nós somos espíritos imperfeitos. Vou dar o troco. Não é assim que a gente pensa? O filho do vizinho rabiscou teu carro no estacionamento. Seria correto você ir até o vizinho e falar com ele. Mas tem alguns que falam assim: vou mandar meu filho também riscar o carro dele para ele ver o que é bom. É isso. Entendeu? Então a gente tem que... Onde é que eu parei aqui? Vamos ver aqui. A prece é implorada pelos espíritos sofredores. Se lhes é útil, porque ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta. E anima-lhes a coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem
pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Vamos orar por aqueles que necessitam, né? E quem é que necessita? Todos desencarnados necessitam da prece. Vamos orar por eles, meus irmãos. Nós não sabemos onde eles estão, como é que está a necessidade deles. Orar por todos. Quando passarmos por um acidente, que a gente não conhece as pessoas, né? E vemos ali estirado, coberto com pano preto, aquele irmão, ou um que foi atingido por bala, não importa se é o bandido, se foi a vítima do bandido, não importa. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia daquele espírito que está saindo daquele corpo, que ele possa reencontrar com os bons espíritos e se arrepender do mal que fez, do mal que praticou, para receber o perdão divino. É isso que nós devemos fazer. Não é querer estar vendo a televisão, coisa que já não assisto mais, né? A televisão agora só tem até apelidei lá em casa de sessão cemitério, né? Só é morte, 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 morte. A gente acaba se contaminando com aquilo e fala assim: tomara que peguem e matem também, para aprender o que é bom. Ou então mandam no zap, que eu também não abro, já conheço quem são as pessoas, de irmãos que assaltam e se surpreendem quando a pessoa reage e mata o assaltante. Tem uns que vibram, dá bem, mataram. Não é assim desse jeito, a gente se contamina com isso. Porque nós não temos só essa existência aqui, nós vamos para o plano espiritual e vamos levar todos esses pensamentos deletérios conosco. Ninguém aqui vai fazer curso para santo. Ninguém. O propósito da doutrina espírita não é esse. Mas é nos melhorarmos um pouco, para que na próxima reencarnação, que pode ser aqui na Terra, e vai ser um planeta de provas e regenerações, ou de regeneração, que a gente volte melhor, para que nosso caminhar seja mais leve, seja mais suave. Só estarmos aqui nesse momento, vocês não imaginam o esforço que nosso espírito fez para estar aqui nesse momento, as reencarnações que nós passamos aqui, ou na igreja evangélica, ou na igreja católica, até chegar lá. Imagina o que nós não fomos antes. Imagine, ainda bem que a gente tem a misericórdia do esquecimento do passado, porque senão já pensou que você está na cadeira aí, olha para o lado, aquela pessoa fica, roubou tua mulher, matou teus filhos, queimou teu gado, e está do teu lado, e é teu amigo hoje. Como é que você ia encarar essa situação? Você nem progrediria moralmente, espiritualmente, nem deixaria aquele irmão também fazer isso. Filhos que reencarnam na nossa família, que apesar de todo o amor que a gente dá, são adolescentes ou jovens complicados, mas estão ali a nos cobrar de vidas passadas. E nós teremos que compreendê-los e dar amor. É o propósito da reencarnação, esse é o acerto de contas, é o amor. Aventura da prece. Vinde vós que desejais crer, os espíritos celestes auxiliam e veem vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os tesouros para vos dar a todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece! Como são comoventes as palavras que saem da boca no momento que se ora. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela vos leva pelo caminho que conduz a Deus. Caminhai pelos caminhos da prece, escutarei as vidas dos anjos. Que harmonia! Quem falou isso foi Santo Agostinho, Paris, 1861. Veja bem. Então, meus irmãos, se nós pudéssemos ver, quando falamos uma prece sentida, que sai do coração com sinceridade, se nossas palavras pudessem se transfigurar, se materializar, com certeza seriam
pétalas de rosa. Com certeza. A banhar aquele irmão que está recebendo esta bênção. Quando nós desejamos um bom dia de coração, é uma prece. Quando falamos, vai com Deus, é uma prece. Quando falamos, perdão, é uma prece. Quando falamos, Deus te abençoe, meu filho, minha filha, é uma prece. Quando eu falo, obrigado, meu Deus, por tudo, é uma prece. Quando eu amo a vida, é uma prece. Porque a vida nos foi dada para que nós pudéssemos, ou que possamos, melhorar cada vez mais como pessoas. Então, 1 centímetro que a gente ande na escala moral já é grande coisa. Porque nós estamos fazendo um esforço. Então, nossos rogos, nossos pedidos chegarão no destino correto. Que Deus possa abençoar vocês, esteja sempre junto de vocês. E encerrando, eu falo aqui de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no Evangelho de Chico Xavier, psicografado por um livro do Carlos Bacelli. Ele escreveu o Evangelho de Chico. Ele fala uma coisa que me tocou muito, e vai tocar vocês também. E vocês vão saber por quê. Não perca tempo com coisas que o tempo vai resolver. Veja bem. Não perca tempo com coisas que o tempo vai resolver. Então, sem ansiedade, sem mágoas, sem revoltas, porque tem coisas que só o tempo resolve. Tempo não apaga as lembranças, mas ele suaviza a saudade, a perda, nos dá esperança. Então tem coisas que só o tempo resolve. Muito obrigado, fiquem com Deus.